Tá ótimo, tranquilo. Então, gente, Tranquilo, tranquilo. a nossa paraxá é paraxá Hukat. E como sempre a gente fala, essa é uma das paraxás, essa é a paraxá mais importante dessa semana. Hum. É a única também. E realmente uma das paraxot mais, gente, incrível. Vocês vão descobrir coisas hoje que eu descobri, que Hum. o mundo vai ser diferente depois. Amém. Isso aqui é salgado. Mas é por causa da vaca vermelha? Ou um sintoma? Por causa da paraxá. Tá. Porque a paraxá começa exatamente com a vaca vermelha. Ah, então, E ela continua com o falecimento do Miriam. sim. E continuando com a falta da água. Uhum. E Sim, mas Miriam depois, se foi. exatamente, que é o poço do Miriam, chamando o poço do Miriam, porque era graças a ela, esse poço acompanhou eles ao longo do tempo. O, e depois, continuando com o falecimento do Aaron, Uhum. e depois a guerra contra o Amalek, os terroristas atacaram, capturaram uma serva, e depois o Am Israel faz um juramento, um neder, que vão inquilar o Amalek. E depois nós temos a guerra contra os dois gigantes, o Og e Sihon. Né? E depois nós temos o canto do acontecimento com o Emori, que as montanhas fecharam e mataram todos os... Esmagado. esmagaram eles. E você conhece a história? Não estou lembrada Vamos desse chegar lá. trecho. Mamma mia. Vamos chegar lá. E finalizando com a cobra de cobre, Ah, sim. tá? Cobra de cobre, e nós vamos ver como que tudo isso tem a ver. Também, eles pediram atravessar no Edom, pediram atravessar no Moab, no Amon. E como que, o que isso tudo tem a ver com Hukat, para Adumá? Hukat significa lei. Estatuto. É dogma, na verdade. Mas dogma é uma coisa que não é explicável, uma coisa que é assim, pronto. Você pode entender, mas Não questionar. não. Para entender você tem que questionar, mas cabe a você ir atrás. A explicação não é óbvia, a explicação não é clara. Não. É verdade. muito menos no nosso sentido humano. Uma Não vaca faz- vermelha. Com as cinzas da vaca vermelha. Porque da vaca vermelha, o rei Salomão mesmo fala, e eu entendi tudo, menos o que ele não entendeu. O que ele não conseguiu entender é como que quando você pega a vaca vermelha e você queima ela, a vaca vermelha é pura, sem nada, Nenhum defeito. nenhum defeito, não foi Tem, botado tem nela. requisitos. Né? E você mata ela fora do templo, você queima ela, acrescenta umas ervas dentro, e você pega essa cinza, mistura com água e joga acima do povo. Asperge. É isso, como fala? Asperge. Asperge. Ótimo. Aspergir. Só que a Torá fala que esse procedimento, ela purifica da maior impureza que existe, pureza de morto. Que quem tem essa impureza não pode ir no templo. Tem que passar essa purificação para poder ir no templo. Só que a Torá fala, esse procedimento purifica quem está impuro, okay? Impureza de morto. Só que quem faz o procedimento?
o próprio sacerdote que joga asperge e água, ele fica impuro. Por quê? Porque ele Exatamente. Esse é o dogma. É exatamente a questão. Esse que é o dogma. É aí que é o negócio. Contraria a lógica. Ele me purifica esse... Quem purifica fica impuro. Quando você vai entrando limpando a casa está limpa, mas você ficou sujo. É bem colocado. Entendeu? Quando a gente vai fazendo a limpeza, a gente deixa a casa limpa, mas no caminho a gente também se suja. é verdade. Você limpa um chaminé, você sai Essa preto, né? é aquela história, dois querem entrar no chaminé. Quem ser limpo, quem ser sujo. Mas eu quero, vamos entender uma coisa muito grande, porque a Parashá começa com Hukat, dogmas, é justamente essa vaca. E todos os acontecimentos que aconteceram ao longo dessa Parashá, não só que eles têm que estar ligados entre si, trançadas entre si, tem que ter a ver com o nosso dia a dia. Tem que ter a ver. Senão, Fica a histórico. Torá não é verdade, não é livro de histórias. Apesar que mas Com conteúdo. Né? contexto. Eu não, por acaso, um livro divino. É uma palavra viva. Acontece, nós temos dois acontecimentos que eu vou falar aqui, que na verdade a gente sabe que tudo que acontece no nosso mundo físico é consequência de eventos espirituais. Certo. Até o Baal Shem Tov fala, nenhuma plantinha cresce se não tem um anjo em cima fala para ela cresce. Então, se você nem levanta a mão, se tem, sabe, se a mão espiritual já se mexeu, Tem uma correspondência. Né? entendeu? O nosso poder, que está nessa paraxá, vocês vão ver também, o nosso poder é fazer também o contrário. Através dos nossos atos aqui, fazer movimentos em cima. E não somente, sabe, reagir aos eventos espirituais que manifestam no mundo físico, mas sim fazer eventos físicos Se manifestam manifestar. no mundo espiritual. Em vez de ser feito, ser causa. Em vez de ser criatura, ser um criador. A bateria está fraca, vai apagar aí. Mas não tem outro jeito. O outro ficou lá. Então. Tranquilo. Depois eu mando para você. Tá, tá. Agora, olha uma coisa interessante. Uma coisa que tem muito a ver com a vaca. Sabe como que fala vaca em latino? Só você vai. Em latino? Latino, Latim. a gente ontem falou de hebraico. Hoje eu quero saber de latino. Latino? Latim. Latim. Latim! Latim, você quer que eu late? Não, latino. Não é da, Não. não é nada com a TIM, viu? Não é com latim, nem é com cachorro, é vaca. Não sei. Vacarum. Vacaru? Vacarum. 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 O português é língua latina. Sim, é procedente. É. Francês, A italiano, latino é língua mãe, que saiu várias outras Verdade. línguas. francês, Espanhol, português, italiano, português. Essas línguas latinas. Por isso está chamado América Latina. Sim. Não que tem cachorros aqui. Né? É, E ninguém é tá de, latindo, hein? Ninguém está latino em ninguém. gelatina. Gelatina é bloco. outra coisa. Gelatina é outra coisa. Agora, vou mostrar com vocês. Sabe quando foi o evento que mudou a história da medicina ligado a uma vaca há cerca de 100 anos atrás? 150 anos atrás. Quem conhece a história da primeira vacina de catapora? Antigamente, catapora, hoje
A gente faz questão, as crianças pegar, ficar doentes, passa. Verdade. Antigamente era uma Mas- doença mortal, muito perigosa. E quem pegava, praticamente, não tinha muitas chances. No cemitério de Vila Mariana tem muitas crianças. Exatamente. Até que aconteceu, uma vez, o médico percebeu que como que fala aquelas que tiram o leite das vacas? Ordenhador. Ordenhadoras, elas estão imunes e têm imunidade. Eles não ficam doentes. E eles descobriram que aonde que está os tetas da vaca, ok? Tem catapora. As ordenhadoras, Vinha de lá. elas já pegavam, eles já criaram uma imunidade. Porque não era tão forte. A própria vaca já tinha o anticorpos para isso. Ok? O médico descobriu que, como você trata o vírus da catapora, você simplesmente pega o vírus ou a bactéria, a doença, enfraquece ela e injeta na pessoa. Essa foi através de uma vaca. E como fala, também em português, mas em latim, como que fala vacina? Deve Em latim. vacuna, Vaccinum. 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 Que vem de vaca. Vem de vaca. por isso, olha, vem dali a origem da palavra. Agora uma pergunta, Rabino, por que vaca vermelha? Por que uma vaca? Justamente. O que aconteceu? O que? Lembra, vamos só entender. Por que o povo foi ordenado pegar uma vaca vermelha para limpar a impureza de morte? Da onde que veio a impureza de morte? Se todos estavam no Monte Sinai livres da morte, o que eles fizeram que trouxe de volta a impureza de morte? O bezerro de ouro. Então, para você tratar o bezerro, Tem que ter você pega o quê? a mãe. Praticamente a mesma coisa a mãe, só que não somente a vaca, okay? A mãe que é lado do Biná, mas a mãe mas também vermelha, Mas, severidade. mas isso que sempre eu fiquei com curiosidade. Eu sabia Como muito. vermelha? Se tivesse uma entre milhões de vacas, Tem uma raça. que aquela é realmente Sim, vermelha? sim. Está sendo criada em Israel, tem na Europa, na Espanha tem alguns. Em Texas acharam Também. uma também. Em Israel, no Golã, tem um rebanho Exatamente inteiro, de vermelha. supervisionados por rabinos, já para catar aquela perfeita. Uau! Né? Quem quiser pode achar isso no YouTube. No Encontra. Instituto do Templo, você vê, eles publicam sempre sobre isso. Né? Tem várias raças, mas tem uma vaca vermelha. O que a gente chama de vaca marrom vermelha. Não, é avermelhada, porque ela é um vermelha. marrom avermelhado. Não é marrom Porque fala escuro. vermelha porque ela não pode ter nenhuma pele preta. Sim, toda ela Até o óleo também vermelho. vermelho. É marrom avermelhado, Não pode ter mais de um fio preto. Nenhum. Agora, a gente, Hashem, ele falou para nós, então nós temos que, e Hashem falou, eu livrei vocês da impureza da morte, mas vocês trouxeram de volta. Então, agora vocês vão ter a vacina, vocês vão ter que se tratar, lembra-se, espiritualmente. Desde quando uma cinza com água é vacina? Mas você pode ver que isso é uma coisa que começou espiritualmente, para é depois para manifestando fisicamente. no físico. Isso não é muito raro, porque a própria vacina, com o tratamento, a antídoto de cobras, Também. é feito da veneno. própria Da própria veneno veneno, injetado sim. no cavalos. É verdade. O antídoto é o próprio veneno. Exatamente. Não vamos chegar lá no serpente também.
cobra de cobre. Primeiro estou mordendo. Tem uma aqui, tem uma serpente aqui. Essa serpente é uma serpente doméstica. Ontem era leão, hoje é essa. Nu. Precisa descobrir qual é a minha essência, afinal. Eu tenho a reencarnação de alguém. Não Mas o vi. que acontece? Só para eu falar um pouquinho também de Kabbalah, também de Hassidut, porque quando fala aqui bezerro, em hebraico é par. Par é boi. Par, o Zohar fala que nós temos par, valor numérico de 280. Par, P, 80, Reis, 200. E 80 é o P. Então, Tá. 280 severidades. O que significa isso? Sabe, canais de severidade. Você pode entender. Sim. 280 dá um, né? Quer dizer, Não, 280 par. Tá. Agora, o que acontece? Quando você pega o par e coloca nela o rei, Ficar Pará? para, que é a vaca. sim, você pega o rei. O rei Para é bezerro? Egel, mas Egel, mas quer é saber. macho. Macho, então é Macho, par. par. Era filhote. Mas se você vai ver no desenho, todo era adulto, não era filhote. Entendeu? O que falam bezerro era um boi, era o adulto. já era um garrote. Com chifre, com tudo, não é um Sim. bezerro, um filhote. Entendeu? Chama bezerro para diminuir o Egel, para diminuir. Mas Egel Azav também tem muita coisa a ver. Lembra disso? Egel vem de palavra de quê? Igul. Sim. Círculo. Círculo. Ok? Segura aí. Segura aí. Você vê com tudo vai ser costurado. Isso a gente vai acrescentar rei. Ok? Rei era adocicando. Adocicando. Você pega esses severidade, canais de severidade, você adocica. Você pega também água. O que a água faz? Água é que é chassadim, é chesed. Não misericórdia, bondade. Água é bondade, fogo é severidade, vermelho é severidade. Água é bondade. Então você pega o poder da severidade e você vai adocicando ele com bondade. E isso começa a purificar, trazendo purificação para morte. Impureza esse tipo de impureza. Essa é uma técnica. Essa paraxá, na verdade, se vocês ainda não entenderam, é como nós tratamos as enfermidades espirituais. Olha, já dei a resposta. Mas você vai ver como que tudo vai ser costurado. Por quê? Nós não temos uma vaca vermelha hoje. Nós não temos, sabe, a cinza. Como falar? Aspergir. Asperger. Giro. Aspergir. Então, Então, logo em seguida, o que aconteceu? A mulher que estava responsável da água, da bondade, faleceu. A Miriam, Miriam, que era a mulher Ela. do Nachshon ben Miriam. Aminadav, que era, o princípio do tribo. que era, Do- e e a- ela era Ela era bisavó de Boaz. mas ela foi adotada pelo Edrom. Não, essa é outra coisa. Essa é outra coisa. Está misturando histórias aqui. Não tem nada a ver. Essa é a irmã de Moshe. Essa Miriam. Miriam, irmã de Moshe. E ela morreu. E com isso, o que faltou? Água. Água. E o povo fica com sede. Mas desculpa, fiquei com sede. Então, por que vocês vêm para Moshe? Cada um podia pedir. E Moshe, o que ele faz? Pede a Hashem. Hashem fala para ele o quê? Fala para a pedra
E ela vai... bater para trazer Fala. Não era para água. bater, era para falar. 40 anos atrás, a Hashem falou para ele, bate na pedra. Agora ele falou, fala. Hoje, agora, ele falou para ele, fala com a pedra. Por quê? O povo evoluiu. E aí? Aham. Só que o Midrash conta que tinha começado confusão aí, Ele se pressão. aconteceu e... Aí ele perdeu um pouquinho a calma Ele e bateu bateu, na é. pedra. Mas tem uma grande importância para você entender por que a Hashem falou para ele, fala, e não bater. Justamente que por isso, Que ele ficou sem entrar na terra de Israel. essa na verdade era a desculpa, a Hashem deu um jeito para fazer desculpa, por isso você não vai entrar. Mas não por causa disso, Sim, entendeu? Mas com certeza Teve um motivo. tinha o motivo que a Hashem não deixou, ele só precisava uma desculpa, entendeu? Mas, de novo, tem uma coisa interessante, porque a Hashem quer que a gente fala, não bate. O que é bater? Severidade. De Agressão. novo, agressão. Agressão, Mas uma coisa mais sabe. E era Severo. Era docilidade ali a água. Entendeu? Agora, senão, como você vai pegar severidade para trazer bondade? Não tinha Isso é- como. Falar. E logo em seguida, está cheio de água e a gente encontra com a história de Aaron falecendo. Logo em seguida. Sacerdote. O Aaron, somos sacerdotes, falecendo. E depois de quanto tempo da morte de Miriam ele faleceu? Em seguida, alguns meses depois. Alguns meses depois. Uhum. A Miriam tinha 126, É. Aaron tinha 123 e Moshe tinha 120. E logo em seguida que aconteceu, veio a história que veio Arad, rei de Canaã. E é uma história, a Midrash conta uma história interessante, que não eram os canaanitas, como está escrito, na verdade eram os amalequitas. Eles se vestiram como canaanitas para enganar o povo, porque eles já sabiam, esse povo já... Ele sabia. Moshe vai falar, esses amalequitas, Moshe faz a guerra em cima, a gente, vamos confundir ele, acha que não somos canaanitas, a gente vai. Só que eles perceberam uma coisa interessante. A língua não era canaanita. Eles perceberam pela A fala não era comunicação. não era canaanita. A fala era É, Amalek. é diferente. Então, como que eles perceberam? Na fala. De novo, volta ao assunto da fala. E eles... Olha uma coisa interessante. E eles, o Amalek conseguiu capturar uma servente canaanita. Uma servente, nem era judia, uma servente canaanita do povo. E por isso eles foram fazer uma guerra para destruir o Amalek. Por uma servente. Por uma servente eles foram fazer. Agora, interessante que o valor numérico de Shifra Knaanit, em hebraico, servente Knaanita, serva Knaanita, okay, é 993. Que o mesmo valor numérico da palavra com as letras de Kodesh, Olha. santidade. Eles pegaram um centelha aí. Pegaram uma centelha de santidade. Não podemos, você não pode mexer com... deixar... Não. Qualquer... A gente falou ontem, qualquer um do povo é santo. Qualquer um do povo é importante. Então, olha, nós somos o único povo que por um soldado liberamos 1000 terroristas. Verdade. Sim, é verdade. E não estou falando os mortos. Dos vivos. Um vivo
Vale por 1000 que estão presos. dele. É o número que eles deram. Então, imagina o povo inteiro. Um soldado nosso vale 1000 deles. Vale 1.000.000 deles. Sim. O Koirak disse que aí todos são santos, não foi? Sim. Se todo mundo. A Hashem falou. Se todo mundo está santo, por que você. Aqui fala, não. Aqui nós somos santos, então nós vamos lutar para cada centelha, cada um de nós aqui. E eles foram lá pegar. E tem muitas coisas aí, isso é o que acontece. Toda a ideia, nós temos que entender o que aconteceu lá. Parecia que não era muito, mas lá que aconteceu a guerra verdadeira do povo judeu contra o anjo da morte. Essa é a nossa guerra. Anjo da morte, o Satã, o instinto mal, lá começou. Lá começou a nossa guerra. Começou com a vacinação, a vaca vermelha. Depois agora com Agora, porque a minha faleceu? O que a gente precisa fazer? Um tzadik morre. O Rashi fala que quando o tzadik morre, essa traga pensamento de chuva, de arrependimento. Sim. Porque você vê, puxa, tem um tzadik morre, imagina eu. Então, essa leva a gente a fazer chuva. Leva quem? Todo mundo, o povo. Se você vê um justo, um grande rabino falecendo, fala, puxa, se ele morre, imagina aonde que ele vai estar. Imagina se eu chego nesse horas. Entendeu? Tem uma história que fala assim que o Rabi Yohanan ben Zakkai, antes de ele falecer, os alunos dele viram que ele estava chorando. Falou, por que você está chorando? Eu não sei o que está me esperando aí. Eu não sei. Eu falei, se você não sabe, imagina nós. Se você tem medo simples, do julgamento, imagina nós. Então, um tzadik morre, especialmente uma mulher que é responsável de toda a saída do Egito, igual a Miriam, porque se não fosse a Miriam, a povo não ia sair do Egito, nem tinha Moshe. Imagina como que nós temos que sentir. E como que a gente faz chuva? Mitzvot. Não, mitzvot é o que você tem que fazer, mas o Rambam fala chuva. Engraçado, chuva não tem nada a ver com mitzvot. Chuva é a primeira coisa com arrependimento. É arrependimento, Aqui. Entrega. Vidui. Confessar seus erros. Sim. E comprometer não fazer isso de novo. Não repetir os... Não tem sacrifício, não tem sofrimento. Não, é arrependimento. O chuva. Voltar ao caminho. Através de palavras, através de falar. E ações. Ações você faça para quê? Para consertar o que seus transgressões fizeram. Mas isso não tem a chuva. Suas ações só mostram que você fez a chuva. Mas a chuva você já fez através de expressar, de falar. Okay? Por que é tão importante a gente não falar brineder? Ser promessa. Entendeu? O que importa se eu falar amanhã estou lá, ou depois a gente vê? Por que é tão importante você falar sem promessa, brineder? Sem compromisso. Por quê? Porque a fala tem poder. E não somente que tem poder, olha uma coisa interessante. O rei Salomão falou, a vida e a morte estão na mão da língua. Chaim v'amavet biyad halashon. O que significa isso? O que você verbal. É claro, que sua fala pode salvar você da morte ou salvar da vida. Se você procurar brigar. Por mas isso tem que saber falar para nas palavras muito mais do que isso. Muito mais do que isso. A nossa fala, a nossa luta contra a impureza
depende da nossa fala. Por que A choraram nossa mais reza, sobre Aharon não vamos depois da chegar lá, morte? nós estamos ainda no Miriam. Vamos Aham. passar um monte de cada vez. Primeiro Por foi a favor. Miriam e depois foi o Um Arão. monte de cada vez. Não precisa... Vamos fazer o enterro de casal. Exatamente. Um enterro de cada vez, Cade, Shiva, depois a gente pula. Mas olha uma coisa interessante. Que quando fala... Então, não. Quando a vaca surgiu, foi com o propósito de fazer a purificação A purificação da impureza de morte. do Am Israel. Exatamente. Entendeu? Eu vou falar uma coisa simples. Ah, Você não quer atender? olha, a Yachne vai me falar comigo. Só levante e Não, abaixa, só só- levante e abaixa. Falar que você está em Não precisa reunião. nem atender. Oi. Só faz assim, ploc, pronto. Não, eu não posso falar agora, estou com aula. Depois. Não. Tchau. É? Papum. Era só você fazer assim, ó, pum, pum, e Resolvido. põe no lugar. Bom, Não, é né? porque é Resolvido. empregada. Importante a Não, gente entender deram. o que acontece. São várias coisas, mas, Rabino, vai? por favor. A gente estava falando do Da Miriam, O poder da fala. poder da fala. também. Poder da fala. Que a vaca vermelha veio para purificar a impureza de morte que veio por causa do bezerro do ouro. Filho dela. Ah, olha, veio de lá. Entendeu? Quando o povo já estava no Monte Sinai, todos Mas nós, passou um período bem distante. 40 anos. Então, Por quê? Porque as pessoas que tinham que morrer, Morreram para Morreram. ter a nova eu sei, geração. mas por que surgiu depois de 40 Porque anos? morreram os que não entram. porque as pessoas que tinham que morrer já morreram. E não Então, entraram isso eu na Terra sei, isso eu Prometida. entendi. E a impureza de morte, o que acontece? Eles vão entrar na terra de Israel. Ah, Tem que começar a conquistar a terra, tem que começar a construir o templo, tem que fazer todo o trabalho. Você não pode trazer a bagagem, Errada estrada para com fazer. você. É. entendeu? E toda a ideia... mas foi uma geração nova. Sim. Eles, então, uma Sim. geração nova. Claro, Então a 40 vaca anos. Mas a apareceu. impureza de morte, ela não diminui quando a pessoa, por exemplo, você estava no enterro. Porque Sim, você foi no cemitério. sim, Você sim. tem a impureza de morte. Certo, a gente tem Qualquer o pessoa ritual. que você toca, ele recebe essa impureza. Ela não diminui. Entendeu? Então a gente tem que lavar as mãos. Sim. Mas antes não de sair. importa, ela não, é só lavar a mão, mas ainda, por exemplo, lavar a mão não é suficiente para você ir no É templo. mais que a Covid. Ah, bom, isso sim. Entendeu o que eu estou falando? Então não É, acabou. para ir para o tempo, para se A gente dirigir. só lava a mão para tirar, sabe, o que dá. Porque tem gente Entendi. que também porque tira tem- sapato, toca roupa, vai no mikve, tem várias coisas. Mas toda a questão que é, essa impureza de morto é a maior impureza que tem. Sim, certo. Ela não diminui, a não ser, ela não se anula, a não ser com essa cinza da vaca vermelha. Uma coisa que, só que agora essa impureza, ela é responsável de todas as enfermidades que nós temos na vida. Todos. Ok? No momento que não tem Kedushá, tem impureza. Abriu um vácuo, né? Por isso é muito importante homem ir no mikve, mulher, a impureza familiar, Kedushá pra é não- tudo. pra Trazer a Kedushá justamente Pra- para proteger dessas impurezas. É uma coisa importante. Impureza, ela só cola onde tem santidade. Ok? Se não tem santidade, não tem impureza. E por isso não existe impureza ou impureza nos goim, porque eles não têm santidade que os judeus têm. Deu para entender? Ok, vamos lá, vamos seguir em frente. Agora, toda a questão
que a vaca vermelha, ela cria uma proteção, uma vacinação. Né? Entendeu? Portanto, agora nós não temos isso. O que temos que fazer? Então, a Torá continua. Tshuva. Você vê um tzadik falece. Tshuva. A fala. E o povo não aprende. Aí, Aaron morre também. E só para, entre parênteses, por que o povo lamentou para Aaron mais do que para Moshe? Porque Aaron, porque ele era símbolo de amor ao próximo, a gente falou ontem, Sim. ele fez de tudo para que os casais não se separem, que os amigos não se brigam. Entendi. Ele fez a paz no povo. Ele era conciliador. Shalom, é. Não, ele fez a paz, literalmente. Ele fez a paz entre homem e mulher, entre os amigos. Ele fez tudo. Até que ele fala que tem uma geração inteira, tudo que nasceu será chamado Aaron. Ah, sim, verdade. Isso eu vi também. Verdade. Em homenagem a ele. Que é. bom que ela afirma, porque... Não, eu já ouvi isso mesmo. É que eu tenho. Confirmado. Obrigado. Agora, só para você ter uma coisa interessante. Quando a gente vai pegar a palavra Israel, Israel, valor numérico 541. Junto com a palavra Israel, chama Kolel, 542. O valor numérico. O valor numérico da palavra Malach, porque Malach, Sim, anjo, Tá. 91. Que também o valor numérico de Adnut e Yud-Kei Vav-Kei. Porque aí ele é um canal, ele é um mensageiro. Mas a gente vai acrescentar Amavet, Malach Amavet, anjo da morte, ok? 91 com Amavet e 451, vai dar tudo 542. O que significa isso? Hashem criou no mundo tudo equilibrado. Para lutar contra o anjo da morte, tem o quê? Israel. Sabe, quando fala que Mas 451 contra 91? 451 mais 91. Mas o anjo do bem é 91, da morte é... Não, anjo é 91. Anjo da morte. Quando o Jacob lutou contra o anjo, Sim. você lutou contra o anjo, contra Deus e venceu. Dizem que era o anjo do Esav. Isso, dizem. Esse que é o mesmo anjo da morte. Por isso É o mesmo anjo É o da mesmo. morte. É. Que é os que são, É os, que mesmo. são os amalequitas. Amalek, o neto bastardo do Edom. É outra história aí. Do Edom. Edom é o quê? Esav. Esav. Amalek é o neto bastardo dele. Dele. Entendeu? Porque o filho dele pegou a concubina dele, engravidou ela, daí saiu o Amalek. Entendeu? Ficou com a concubina do pai e daí saiu o Amalek. Agora, qual que é o poder que o Jacob, o que é o poder do povo judeu? É bom, interessante, porque agora é interessante, presta atenção, porque lá fala, nessa paraxá, que depois que Aaron falece, o povo fica 30 dias lá enlutando. Enlutado, é. Eles Moshe fala, vamos começar a entrar para Israel. E no caminho, quem conhece a trajetória sabe que no caminho tem todo o território de Edom. E eles chegam para Moshe, manda mensageiros para rei de Edom e fala para eles, nós vamos passar Sim. no seu território, É. Mas ele não aceita. nós não vamos, presta atenção, nós vamos tomar nem água do poço, Verdade. Mei Be'er. O que é Mei Be'er? Lembra o que é o poço? O que é água? Vai. Bondade. Bondade. A gente nem quer a sua bondade. Pois a gente não quer a bondade do Edom. Já vamos entender quem é Edom. A gente só quer passar.
Se nosso rebanho vai comer alguma coisa, a gente paga. Não quer. O que Edom fez? Saiu com a espada. Porque que o Rashi fala, vocês vierem com conversa, Agora vai eu vou com a minha força, arma. vou com Foi força. interessante. Porque quando Yaakov encontrou Esav, ele falou para ele, eu só tenho, o Rashi explica, nós temos a mitzvot e a reza. Betfilah é mitzvot. Essa é a arma do Yaakov, de Israel. Mitzvot e tfilah. Roma é hedonista. Vamos Né? chegar lá. Roma é Edom. E a arma do Edom é a espada. Não tem conversa. Vai na briga, dia na Não tem briga. acordo. Não tem papo. Mas olha como que tudo está sendo... Barrado. Qual que é a nossa arma do povo judeu? Orações. Puridade. Por que É que ele... tipo- Coisa interessante. Vocês percebem uma coisa interessante? Essa é uma coisa que eu percebi faz tempo, mas interessante, sempre me intriga. A gente nunca fala, deixa eu vou ler Teilim. Deixa eu vou orar Teilim. Não, Não. eu vou fazer Teilim. Teilim. Como assim você vai fazer Teilim? Como assim você vai fazer Teilim? O que é Teilim? Salmos. Literalmente, o que é? Oração. Glorificações. Louvores. Louvores. A nossa fala, nossas louvores faz coisas. Nossa oração não é simplesmente as palavras no ar. Jogado não, tem significado. Faz acontecer. Isso. As nossas orações, as nossas Teilim, faz coisas acontecer no mundo físico. Eu faço de manhã. Todo mundo faz. Todo judeu faz. Você Mesmo faz, quem não Yafa? sabe, ele faz. Você faz, Yafa? Ela Depois não te vai manda a responder. Mas agora começa a acontecer uma coisa estranha. O povo balançando. Vai para Moshe, fala, você vai levar a gente para uma terra dessa, para uma cidade dessa? Como? Não dá. De novo, começa a reclamar. O povo de Israel nunca, sabe, Está satisfeito. Nunca sossegou. nunca rebelou fisicamente. Não se, mas em Sempre compensação, Sempre Murmura. murmurando. Sempre na fala. Reclamando. O que acontece? Veio os serpentes. Começaram a morder o povo. Agora você pergunta, por que serpente? Picando o povo. fica. Mordendo, envenenando as pessoas. Por que serpente? Por que serpente? De onde que veio o serpente agora? Não é a serpente referente a Eva? Por quê? O que tem a ver? O que o serpente fez com Que ela? ela induziu a. Como? Oi? Como induziu? Induziu Com a fala. com a fala. Obrigado. Então, Quando a pessoa fala que tem língua de cobra, o que é? Pessoa- Cascateiras. eu já te Falando falei que sou coisa que não domesticada. deve. E eu estou vendo um casamento. Olha, aqui. olha, eu vou dizer uma vendo. coisa. Eu só pico quando incomoda muito. Entendeu? E eu estou vendo um casamento. Não. Vocês estão- Por isso que fala, esse cara é o fim da picada. Agora, É o fim da por que- picada. Agora, Rabino, Calma, por que vamos que chegar a cobra lá. é o símbolo da medicina? Vamos chegar lá. Lembra que a gente falou no início? Temos a vacina Sim. Da vaca. por causa da vaca. O que a cobra... Vai lá, vai falar. Eu já sei. Ela está vendo qual é o chá, É o hein? símbolo. Mas por que o símbolo? A Hashem fala para... O chá é com água também. A Hashem fala para... É. Calma. O povo chega para Moshe e fala, Moshe, fala com Hashem, reza para Hashem, que ele nos salva dessa praga. Das cobras.
É para olhar para cima. E achei, calma aí, menina. Esqueci que a aula é dela. Não, é muito mais do que você imagina. Hashem fala para ele, faz um serpente, coloca num poste e coloca em cima. Não, Moshe, por conta própria, fala, serpente, uma cobra, vou fazer da cobra de cobre. Então, Vou fazer mais ainda. Mais ainda. Porque tem uma coisa interessante. E vem a pergunta, por que... Aí ele falou, todo mundo que vai olhar para a cobra de cobre Vai estar curado. vai se curar. estava num estandarte. Exatamente. Sim, sim. Que é o símbolo da medicina. Essa depois virou símbolo da medicina, mas o que acontece? Esse serpente, esse bastão com serpente de cobre, cobra de cobre, ela durou quase 1000 anos. Até que o rei Hizquiyahu viu que o povo começou a fazer idolatria com ela, então ele torturou, fez o pó e jogou. E os sábios agradeceram a ele. Porque ele falou, a cura não vem da cobra, ela vem de Hashem. Mas vem a pergunta, por que Hashem mandou você olhar para a cobra e isso vai te curar? Qual é o significado Mas disso? eu olho para o céu, né? Eu estou olhando para cima. Ele falou, olha para a cobra. Não era para cima. Era Se você levanta Sim. para cima, olha, ok. Mas ele falou, olha para cima. Olha para a cobra. Voltando a parar. Voltando de novo. Você tem que fazer chuva. Você se arrepender dos seus transgressões. Como? Aonde você encontra a cura? No próprio veneno. Obrigado. Aonde que vem a cura do bezerro? Da mãe. Da onde que vem a cura, o antídoto do veneno do serpente, da cobra? Do próprio cobra, do próprio veneno. Aonde você faz vacina? É do Da próprio veneno. Da própria doença. da própria doença. Então, É o antídoto. Mas a própria vacina, você cria imunizante Imunidade pra- com a própria doença. Para bater a mas doença. só quer dizer, ou seja, se eu cometo uma transgressão, a própria transgressão me liberta. Fez você, o que me acontece? me liberta. Não, o entendimento, o Tânia fala isso, muito, muito importante. No momento que você faz a transgressão, por N motivos, mas você entendeu, falou, puxa, a serpente, a cobra mordeu, e eu errei. Esse entendimento eu vi o porquê. Quando você entende que você está longe de Hashem, Então, você peca. está na sinagoga? Não, quando você Não, você está na Augusta. Tá no inferninho, tá numa É, boate. por aí. fazendo coisas que não deveria fazer, aí você se Aí, pô, acorda. não é meu lugar. Não é meu lugar. Quando a pessoa cai no poço. Por isso fala que essa descida, essa caída, Mas Então, a gente dá um start para cima. ela vem para te levantar. Faz. Não para você ficar lá. Não, é para só você. se tiver discernimento. Tem. Se tiver Senão o cobra vai discernimento. morder e isso vai levar, A morte. A morte. porque você não tem a vacina, você não tem antídoto e você não tem imunizantes. Então ele mandou confeccionar a cobra de, Pra quê? Pra as de pessoas- bronze. De bronze. Cobra de cobre. 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 Por quê? Esse avião é de Moshe. Moshe fala, então, de cobra, então eu vou fazer de cobre. Sim. Por que cobre? Aí vamos agora coisa Porque interessante. tem o que no material que deve ter alguma coisa do cobre. Cobre, qual que é o nome, como que chama cobre no mundo de minerais? Tem uma Ele é sigla. ouro falso. E ele também ele é transmissor, né? Ele é... Não é só isso, ouro falso. Ouro falso. Entendeu? Porque você entra no mina, você de repente vê muito, sabe, mineral brilhante. Mas Fala, não- cuidado que não é cobre, mas, entendeu? Cuidado que não é cobre. É ouro de trouxa. Ouro é por aí. Mas é por quê? outra O cor, ouro- tudo, não é? O ouro, você pode entender, depende. O ouro
O ouro, ele representa a severidade. E o Nochoshet, é severidade falsa. Ele é mole, maleável. Então você pega um Nahash, que é severidade da severidade, e você diz, não, adocica ela. Você amolece ela. Você entendeu? Você fez a transgressão, não é o fim do mundo. Okay? O próprio conceito está aí. Não é o fim do mundo. Não precisa... A vida não acabou por aqui. O que você tem que fazer? Faz teilim. Faz teilim. Faz orações. Fala. A arma do povo judeu é a fala. As letras, as palavras, as orações, o teilim, o sidur. Mas não acabou por aqui. Agora você vai lembrar do Egel, né? Bezerro. O povo de Israel lembrou, porque tem um serpente. Hashem está dando para nós as ferramentas para Mashiach. Para a vitória. Para Mashiach. Sabe por quê? Por que é o valor numérico de Nahash? Escreve aí. Nahash. N. Nun, Het, Shin. 50, Nun, Het, 58 e Shin. 358. 358. H é H, põe H porque fica 300. como CH. Nahash, ótimo, isso. 358. O mesmo valor numérico da palavra Mashiach. Nahash é o mesmo valor numérico que... Israel Esse... é Malach HaMavet, Mashiach é Nahash. Um contra o outro. Mashiach chega, tem mais Nahash. Israel tem aqui, lutar contra o anjo da morte. Um contra o outro. Israel é o anjo da morte? Não, o valor numérico. Numérico. Significa que um contra o outro. A balance. No Olam Babá não vai ter mais morte. Aqui é Yomot Mashiach. Olam Abba já não tem mais morte. Aqui no mundo vindouro, aqui no Yomot Mashiach, dia do Mashiach, não tem mais morte. Mas o mundo vindouro é após a ressurreição dos mortos. Como que eles vão ressuscitar? Não vai ter mais morte? Retroceda. Não bateu. Israel... Você estava viajando a escutar. Não, eu vi. Israel, o valor numérico de Israel é 542. Tá. Okay? Deus, Hashem, criou tudo no mundo um contra o outro. A nossa missão do povo Israel vencer o anjo da morte. Como que eu sei disso? Porque é o mesmo valor numérico. Tem o anjo da morte. Com essa profundidade. O que o Yaakov fez? Yaakov lutou contra o quem? anjo da morte. É Malach. Aí o que aconteceu? O que ele mudou o nome dele para quem? De Yaakov para Israel. Naquele momento que ele lutou contra o anjo da morte, Sim. Virou Israel. Mas por que Olha só. E o que falaram do Olha Yaakov? o canal aqui. E o que falaram quando o Yaakov tivesse estudado? Quando falou do Yaakov? Yaakov, no último parashá de Bereshit, Yaakov não morreu. Porque ele sobreviveu. Está escrito que Yaakov, literalmente, Yaakov não morreu, porque o único dos patriarcas que não está escrito que ele morreu. Do Avraham está escrito que ele morreu com boa idade. Yitzhak, ele morreu. Do Yaakov, não está escrito que ele morreu. Mas por que o anjo da morte tinha que ser de Esav? Ele é anjo dele. Todo anjo, todo povo, 70 povos. Todo povo tem um anjo. Do Esav é anjo da morte. Que é o mesmo Nahash, o mesmo Satan, é o mesmo anjo do Esav. Em Gematriot está tudo junto. Israel não tem a ver com Israel. Que estava junto com Hashem. Sim. Porque esse nome vem... É tudo junto. Das palavras. Como você vence a morte? Está com Hashem. Por entendeu? isso Israel ficou Israel está com Hashem. Sim.
Ok? Tudo. Pessoas acham que hebraico sabe? Não Igual é, não é a invenção. língua. É outra coisa, igual as outras é línguas. Lashon HaKodesh, Não por acaso é língua sagrada. Não, a gente fala as coisas, não, eu vou, por exemplo, português. Pergunta a qualquer pessoa, por que isso chama mesa? Porque Não assim tem- foi decidido. Convencional. Mas no hebraico Convencional. tudo tem origem. Agora, se eu te falo que Israel, o nome de Israel tem um nome divino, porque, aliás, em todos nossos nomes Também. representam a nossa missão divina. Você pode ver isso através das gimátrias, você pode ver isso de várias formas. Não É é? por isso que você fala Shema Israel, né? Chamar isso é para você acordar. Acorda, Entendeu? Para você despertar. Shema é desperta, para você despertar em você. Mas agora acontece uma coisa, só para a gente dar para entender a nosso poder. O encaixe. Como é que Porque vai- agora o povo, vai agora para, sabe, esse acontecimento era, sabe, aqueles filmes épicos, sabe? Era tipo assim, mas passa tão rápido na Parashá, fala assim que o povo de Israel ficou na terra da Emori, e o que acontece? Os Amoraim, presta atenção, interessante porque chama Amori. Eles estavam para passar entre duas montanhas. Passou por Edrom, Não passou, deu uma volta, porque não deixou passar. Tinha que passar, dar uma volta. Nessa volta, porque tinha que passar numa vale estreito, que tinha uma montanha daqui com pedras saindo, e do outro lado, com cavernas. Os amoraitas falaram, nós vamos esperar nas cavernas, e quando os judeus passam, nós vamos matar matá-los todos. e saqueá-los. Exatamente. E o que aconteceu quando o povo nem sabia? Porque a Hashem fez milagre, fechou as montanhas, acabou todo mundo que estava nas cavernas, esmagaram pelas pedras que estavam saindo por fora. Ficou sabendo só encaixou. depois. O que aconteceu? E quando Moshe trouxe o poço de volta, de repente saiu um sangue. Por isso o povo falou dos serpentes. Agora eu comecei a entender. Falou, que isso? Sangue? Poço? Essa terra que você está levando a gente vai ser... Dá para entender o que aconteceu, é por que o povo reclamou. Não à toa o povo reclamou. O povo levou susto. Tá dizendo, assim, o Moshe está devolvendo o poço de Miriam, está saindo sangue do poço, vamos ver esse sangue. E a Hashem contou para Moshe. Aí que eles fizeram esse cântico da Be'er, Sim, que Moshe contou, também na Parashá, que Moshe contou para eles o que aconteceu. Olha a coisa interessante. E lá, aí o povo continuou, mas aí veio 2 reis dos Amorim. O que é Amorim? Amorim é um dos 7 povos que tivemos que destruir. Mas por que Amorim? Por que não outro povo? Amorim vem daqui palavra. Lemor. Falar. Por que o Amorim que veio contra o povo judeu? Porque a fala. E saíram 2 reis, 2 gigantes. O primeiro, Sihon. Sihon era um dos reis do Emori. De novo, por que Sihon? Sihon, Melech Heshbon. Vamos lá. No que é Sihon, se você fala assim, o que é Lasuach? Sicha, falar, conversa. De novo, o Sihon. Ele era conversador. Não, ele era a clipar, a casca, a impureza da fala. Ele era a impureza. Isso é tudo Gumará, é? Esse é Hassidut e Zohar. É porque é muito... Ah, Não foi revelado, não tem que- revelação Calma. para os comuns mortais. Não tem. Por isso estamos São privilegiados. Por isso nós os que fazemos essa sabem. aula. E me dá um pouquinho de chá quente aí. Você vai me desculpar. Aí, Desculpada. pro povo comum Calma, não tem. você não ouviu nada Não. ainda. Eu já avisei Nossa. ontem. Eu já avisei ontem que essa paraxá, vocês vão... Nossa, mas você Agora, calma. viajou. Eu não viajei, Viajou? eu Não, ele estou está costurando. agregando para dar para entender. Eu quero que você entenda Ele o está dando poder. círculos. Ao contrário,
O que dá nos círculos é impureza. Você vai ver já. Você fazer de novo. Você me entregou agora essa palavra. Dá nos círculos. Presta atenção. Ah, O Sihon era o rei da cidade. Ele chamava como? Heshbon. O que é Heshbon? Não é conta. matemática. Não é. Prestar Da onde que contas. veio? Não, ao contrário, mas da onde que veio isso? Qual a raiz da palavra? Rachav. O que é Hashav? Pensou. Pensamento. Pensamento. Ele a impureza da fala, mas era tão forte que ela influencia. A fala influencia o quê? Pensamento. A fala é o rei, a conversa é o rei do pensamento. Então, as nossas falas, Tem a ver com não só que transmite o pensamento, mas também pode reinar sobre o pensamento. O que você fala pode mudar sua forma de raciocínio. O Mas rei aí- governa pela fala. Né? Mas aí vem, a gente venceu ele, destruímos todo o reino dele. Aí nós vamos agora parar, lá, mais sabe quem conhece Israel, lá para a parte do norte, lá do Golã, veio o gigante, Og. Porque era Sihon e Og. Og, exatamente. Agora, por que Og? Como é o nome dele? Og. O-G. Por que chama Og? Ele também era uma das impurezas. Ele era rei também? Ele é rei, ele era gigantesco. A história conta tudo como Moshe lutou contra ele, é tudo, montanha, é tudo. Eu acho, sabe que o Golã, que conhece a planície do Golã, Sim. planície é tudo alto. Você pode ver toda a Síria. Tipo, tem a Síria e o Golã está em cima. Eles dizem que ele levantou uma montanha e aconteceu um milagre, a montanha caiu nele e ele morreu. Moshe bateu e pum, ele foi enterrado embaixo da montanha. O planície do Golã também localizado. De repente, pum, de cima. Golã vem de viu? Og, não? Não, Golã vem de outra coisa, não é de Og. Mas Og vem de quê? Presta atenção, Og. Música de criança, já para você me ajudar. O que a gente canta para criança? Uga, Uga, uga. É, uga. Maganahu. Quero. O que é isso? Mamadala uga. Mistovev. O que é Uga? Bolo? O Gá é bolo, é. Uga é bolo. Mas por que o Uga? Por que bolo chama Uga? Porque ela é redonda. Olha, quantas coisas que se juntam com palavras. Agora, vamos ver nossos amigos. Essa é profundo, segura comigo, porque vai fazer sentido. Gan é Gani. Gani é meu Bama Gani. Ganahu, Gani meu, mas Uga, O Gá é bolo. o bolo, O Gá. Uga é circo- mas por que, também em hebraico, português, por que o bolo chama bolo? Bolo. Bola. Bolo, tipo de Bola, bola, redondo. É redondo. Presta atenção. Que vem de bola. Que Dizem vem de bola. que o Og é aquilo que, vou falar assim, ele armou para Abraão ir na guerra contra os 4 reis, para Abraão morrer na guerra, ele ficar com Sará, casar com Sará. Sim. Nossa, onde chegaram longe. É porque 2 vezes os reis quiseram ficar com Sara e Abraão teve Ele que... é- Não, mas ele foi não outro. pronuncia o nome. Ele é o que teve carona na Arca de Noé. Isso, exatamente. E ele segurou por fora, segurava aí, Mas a Como segurou o que por fora? na arca de Noé. Eu entendo. O que ele segurou por fora? Ele era um Ele tá gigante fora do amaral? barco. Sim, Fora do barco. Sim, ele tinha Segurou uns... fora do barco. Você O acabou. que? No mar? É, no dilúvio. Não era mar. Era de... Mas espera aí, era Era mar. tudo mar. Mas É tudo no mar. a história conta que no dilúvio... Não acredito, parece desenho animado. Ontem a gente falou que ela estava lá. Agora ela não lembra que ele segurou. Sim, eu não entendi. Ontem você Eu não falou... tô... Parece desenho animado isso. Eu vou te falar uma coisa. Desenho animado. Qualquer filme de cinema não chega nem perto De tudo da isso. verdade. É. Putz, Se vou te falar... nas profundezas. Não, mas eu vou te falar, não é livro de historinhas.
Ok? Lembra? Caraca. Ele que todo Não acontecimento... puedo acreditar. Todo acontecimento, eu comecei a falar assim, todo acontecimento físico tem origem espiritual. O nosso poder, nosso trabalho, fazer que os nossos atos físicos transformam eventos espirituais. Inverter. Esse é o nosso poder, através da fala. Mas quem que o Og representa? Lembra, falou que ele é o círculo. O que é Hegel? Hegel, Igul. Igul, é É a Igul. mesma coisa. Ugar, Igul, círculo. Agora, essa atenção. Os judeus, nós fazemos uma cerimônia que, quando a gente, eu vou contar para a gente, corta essa parte, a gente fecha uma forma de Igul. Quando faz o Brit, Sim. corta a Sim, casca, e depois vira. cosca a casca da impureza, É. E e vira. dá uma Vira, circular, faz um círculo. redondinho, sim. Aí parece, Dobra, dá todo uma mundo dobra. adultos aqui, parece um bolo. É Sim, verdade. sim. A pontinha sim. Como que o nome completo desse cerimônia? Brit? Milá. Da palavra Brit im a Milá. Interessante. Pacto da palavra. Palavra. O que tem a ver a circuncisão com o pacto da palavra? E o que tem a ver com algo? Feito baixar, né? Bashan e o Golan. É. Ok? Bashan e o Sim. Golan. Quem que vai tentar achar o Og, Está lá. está enterrado aí. Bom, mas que altura ele podia ter, não? Uns 20, 15 metros. Eles acharam uma série de ossos compridos já grandes, não sei aonde. Agora vamos. Não, tem uma história, tem na Gemara, no Masechet Nidá, se não me engano, e também no Rabi Nachman de Breslev fala assim, que uma vez os sábios foram passear, eles entraram como falar que era o osso aqui do lado? Fêmur. O fêmur. Os dois andaram dentro do fêmur do Og. Eles conseguiram andar dentro do fêmur Do ó. do Og. Olha o tamanho. Caraca! Mas é uma questão, como que pode ser, se ele tinha 10, 15 metros e a Sara era normal, como que ele quer casar com ela? Não, mas, Você está imaginando e a incompatível. Aí a Rafa olhou para amor, a gente não explica. Ele quis. Mas você entende Você que ia virar uma formiguinha. Não, mas você... Porque É. desse tamanho? Eu é mesmo. Ela não ia chegar nem no joelho Não, dele. tô falando, vira uma formiguinha. No tornozelo, né, agora? Mas entendam, vamos parar de pensar coisas desse jeito, Que parece que é. porque a vontade dele não era o ato físico. Era alto espiritual. Pô, você igual que o serpente no Gan Eden queria fazer relacionamento com a Chava, não, era uma coisa espiritual, o domínio Que coisa. espiritual. Tudo isso. Por que marido em hebraico chama Baal? Ele tem domínio na esposa. Não que ele vai consumir, ele depois, a parte física vem o porquê ele tem o domínio. Mas ele queria ter esse domínio sobre... Não, da Sara saiu todos nós. O próprio Hashem falou que a Sara é maior profeta, profetiza maior do que a Abraão. Sim. O poder da Sara, nós estamos aqui. Ele queria o quê? Ele é a casca, ele é a impureza do quê? Da palavra. Ele queria domínio sobre aquilo. Por isso. Quem foi a primeira criança a ser circuncidada? Com 8 dias. Isaac. Veio de quem? De Sará. Quem é a casca da Brit Milá? O Og. O que ele queria? A Sarah. Nossa, isso contaram para mim agora.
Eu avisei ontem que Que isso eu vai sei ser... espetacular Nossa. a aula de hoje. Só que... O Og queria a Sara. Tinha um jornal Não que só, falava, se a tinha- Gazeta não... Ninguém Tinha dois sabe o reis que que queriam aconteceu. pegar a Sara do Abraão, porque ele dizia que era irmão. Na Não, verdade, mas ele esse é era irmão. outro. Esse é os reis. Esse é Sim. outra coisa. Mas vamos lá. Ah, isso é o Elimelech. Sim. Nada, não, nada a ver. Não, eu digo. Peraí, o tempo, o período, o espaço desse período, como o Og, ele veio muito tempo de espaço a partir da Sara. Como ele queria a Sara? O Og. Como é que ele viveu tanto tempo? Eu vou te falar uma coisa. Caraca. As forças da impureza... Nossa. As forças da impureza têm muito poder. Ah, sim. Porque com essas forças da impureza você pode até chegar governador de São Paulo. Sim. Verdade. Essas forças de impureza, você pode roubar bilhões e ser livre pelo STF. E com essas forças de impureza, você pode matar 30 milhões de pessoas e fugir para viver o resto da sua vida na Argentina. Essas tudo são forças da impureza. E o mundo está Só cheio que- disso durante os. Isso aqui é nosso trabalho o quê? Lutar contra o anjo da morte. Como? Só Kedushá. fala. A fala. Mas é o que a fala traga? Kedushá. Deixa. Porque a Santidade. pureza quer o quê? A Kedushá. Então nós temos se vacinar com a Pará. Contra a palavra. Nós temos que, caso não tenha a vacina, nós temos que remediar. E esse Nahash, que tem o poder da fala, né, ele é na balança com Mashiach. Agora, só para finalizar, o que significa Mashiach? Por que é Mashiach? Porque é ungido? Não. Sim, a palavra de Mashiach veio de ungido. É ungido. Sim, Mashiach significa É o eleito. ungido, porque você pega Mishra, Shemen na Mishra, o óleo Chega de na ungir. Mishkan. É. de ungir. Isso, para ungir. Mas não, como a gente fala, o que é conversa? Sirá. E o que é Mashiach? Aquele que conversa, aquele que tem o poder da fala. Mashiach. Não apenas um ungido. Aquele que fala, aquele que tem o poder da oração, o poder de criar com a fala. Que nem era o Correbe, hein? Não é? Também era. Que nem eu exatamente. Você Tanto que ele resolveu- conseguiu tantos emissários. Não que eu diga que ele é o Mashiach. Não quero apontá-lo assim. Mas ele tinha Pode apontar. Pode apontar. muito poder da fala. Ele tinha muito Quem é? poder. O Rebbe. Não precisa. O Rebbe tinha muito poder. Que isso? Achei, então, Da fala. então é ungido da Pra fala. liderar. Nossa, Não, então. Como é que... Mashiach. Mashiach. Sichá, mesma coisa. Ele tem Sichon, Ele que é, vem de então? Sichá. Mashiach também, em hebraico, pode trazer aquele que conversa. Mas a atitude, a direção que o povo tinha que olhar para a cobra para cima, ok. seria uma conexão Também, com porque se na dirigir tshuva, quando você faz a tshuva, consciente primeira que coisa, Hashem. duas coisas. E com isso nós vamos Ah, explicar uma coisa. fechar a isso roda. esse ciclo, esse igul, Sim, esse igul. bolo, esse ugar. Círculo. O círculo é. Quando você olha para o Nahash está, Para cima. ele foi posto No alto. superior. Você tem que Então. lembrar duas coisas. A sua queda veio da onde? Do fracasso. De cima. Ah, sim, claro. Claro. Você, Eu me comportei mal, Recife. Sai da TIM e vai pra Claro. Mas quem conhece Vamos aquele lá. Janina, levanta, sacode a poeira e você acha que Hashem não sabe que você ia cair? Você Ah, não, claro.
Ele é meu criador, Ele é ele é meu produtor, ele é minha Ele é atemporal. direção. Vamos lá, vamos explicar uma Minha coisa. direção. Vamos tirar um pouquinho de contaminação alheias e vamos falar em linguagem judaica. Quando a gente transgride a vontade de Hashem, né, o que acontece nesse momento? Sharet Tshuva, A gente cai. Não, agora o Tânia fala que o que acontece? Quando a gente transgride a vontade de Hashem, o que acontece? A gente desvia da Kedushá, Tá. Errou algo. Afastamento. afasta. Mas nesse momento, quando você faz uma mitzvah ativa, aproxima. positiva, você traga a luz ao mundo. Você traga a santidade ao mundo. Quando você transgride, não, quando você não faz, por exemplo, tefilim, ou acender velas, Sim. você Eu faço uma traga a fazendo luz. o que do chá. Agora, se você não acendeu velas, o que acontece? Já- Você não trouxe luz ao mundo. Você está É uma transgredindo coisa, de essa uma luz forma. Mas também não trago a bênção para mim. é a luz. Claro. É a luz. Só que acontece? Com a chuva, mesmo fazendo chuva, essa luz não vai repetir. Por isso fala que Shabbat depois você tem que acender uma vela a mais. Mas deixa Shabbat, Já foi. nunca mais. Por isso só Yom Kippur É que você consegue trazer esse luz de volta. Agora, esse é quando a gente tem um mandamento efetivo. Quando temos um mandamento negativo a não fazer, Proibitivo. proibitivo, por exemplo, não comer carne de porco, ou outras coisas aí, que acontece, você não é questão de tratar de trazer luz ou não trazer luz. Você se cola com a impureza. A impureza cola em você. Sim, porque você se alimenta. É isso ali que e acontece. incorpora. Então são duas coisas. Uma, você traga luz. A outra, você afasta da impureza. Se você cola com a impureza, o que você tem que fazer? Os duas, você tem que fazer chuva. Ok? Para trazer luz, tem que esperar Yom Kippur trazer isso de volta, mas tem que fazer chuva. Com a impureza, você tem que ralar. Vai lutar com ela. Tem que limpar, tem que limpar. Fala assim que é ou sofrimento ou tzedakah. Que tzedakah é, sabe, ou fazer jejum, ou tzedakah. O Alter Rebbe fala tzedakah. Você dando, você. Tzedakah, porque isso limpa. Você não imagina a limpeza que isso faz. Quanto mais tzedakah a gente faz, pequeno aqui, pequeno ali, pequeno, limpa. Ok? Ninguém vai queimar no inferno. Ninguém eu caí. Não. Toda essa ideia é para quê? É para que você traga Kedushá ao mundo. Você vence o anjo da morte. Nós estamos aqui para isso. Okay? Isso, a gente muda a nossa fala, a gente também muda o mundo. Você muda a forma de falar, você muda a forma de pensar. E os nossos atos são consequência da nossa fala e do nosso pensamento. Pensamento, é verdade. Você fala, Biná, é pensamento, da, fala, Chokhmah, Biná, e Da'at. Da'at. São